Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que alegria poder estar gravando esse vídeo para vocês, desse tema tão importante para nós. Então, gostaria de primeiramente me apresentar. Eu sou o Gustavo, eu tenho 25 anos, estou coordenando o Ministério Jovem no estado do Paraná nesse tempo. Com grande alegria assumi esse chamado, na certeza de estar fazendo a vontade de Deus. Meu grupo de oração se chama Maranatá, ele acontece todo sábado aqui na minha cidade, às 18 horas, na paróquia São Vicente Palotes, aqui de Arapongas, diocese de Apucarana. É uma grande alegria estar podendo gravar esse vídeo para vocês, meus irmãos do grupo Mensageiros da Paz, grupo de oração Mensageiros da Paz, da diocese de Jacarezinho. Irmãos, quanta alegria! Quero parabenizar primeiramente a iniciativa de vocês através da coordenação, do núcleo, dos demais servos, de todos aqueles que estão acompanhando esse momento muito rico e muito grandioso de formação integral que o grupo de oração está promovendo. E, irmãos, como é importante a formação integral, como é importante nós podermos crescer em formação dentro daquilo que a igreja tem orientado para nós. Então, antes de adentrar no tema que me foi proposto, que me foi solicitado preparar essa formação para vocês, gostaria de frisar que a formação integral ela é uma das linhas de atuação proposta pela CNBB através do documento 95, que é o documento da evangelização da juventude, onde se afirma ser necessário um processo de evangelização que leve em conta as diferentes dimensões da formação integral, considerando o jovem como um todo, considerando todo o ser do jovem, todo o ser do homem, todo o ser da mulher, e assim evitando qualquer tipo de reducionismos que nos levem àquilo que não é da vontade de Deus. E o nosso tema de hoje, o tema proposto para nós trabalharmos hoje, nós falaremos acerca da dimensão mística, que é uma das 5 dimensões propostas pela CNBB, mas claro que adentraremos um pouco mais específico acerca da vida de oração e com isso buscando compreender aquilo que é a intimidade com Deus. Então, resumindo muito mesmo, a dimensão mística ela engloba todo o nosso processo teológico e espiritual, onde o processo teológico é cultivado no estudo, na catequese, nas formações que nós fazemos. Uma formação como essa, uma formação integral dessa forma, como está sendo aplicada, adentra na nossa dimensão teológica, essa dimensão de estudo, de formação também. E dentro do aprofundamento da fé. E a dimensão espiritual, ela corresponde à experiência com Deus, a experiência de Deus, porque não basta, irmãos, nós estudarmos Deus, não basta nós aprendermos sobre Deus, as teorias, aquilo que existe de teoria, aquilo que existe sistematizado acerca de Deus. É necessário nós termos uma experiência de Deus. E é aqui que eu pergunto para você, como está o seu relacionamento com Deus? Como você tem experimentado Deus? Você já teve a sua experiência com Deus? Eu acredito que sim. Eu tive a minha experiência com Deus através do retiro de primeiro anúncio, promovido pelo grupo de oração pelo qual faço parte hoje, há 7 anos atrás, em novembro de 2012, um pouco mais de 7 anos atrás. E foi um encontro que mudou a minha vida, aquele encontro fascinante. Eu acredito que você também tenha tido o seu encontro fascinante, o encontro que mudou a sua vida. Mas aí eu pergunto, e hoje? Você tem se deixado encontrar novamente por Deus? Através da sua oração, através da sua vida de oração, através da sua busca, através do seu desejo de Deus, você tem o buscado, você tem o procurado. E, irmãos, dentro dessa dimensão mística,
tanto o aspecto teológico como o aspecto espiritual, eles não só caminham juntos, mas eles se complementam. Um complementa o outro. E essa dimensão da nossa vida, irmãos, é tão importante porque a relação com Deus está presente em todas as outras dimensões da nossa vida e ilumina cada uma das outras dimensões. É por isso que eu friso a importância de nós vivermos bem essa dimensão mística, essa dimensão espiritual, vivermos bem a nossa espiritualidade, pois se nós vivermos uma espiritualidade sadia, uma espiritualidade mesmo, uma vida autêntica de oração, uma vida autêntica de intimidade com Deus, todas as outras dimensões da nossa vida serão iluminadas através da dimensão espiritual, através da nossa vida de oração, através da nossa intimidade com Deus. E é por isso que hoje, nessa formação, vou trabalhar um pouquinho com vocês sobre a vida de oração, porque a vida de oração é a única via segura para se ter intimidade com Deus. A vida de oração é a única via, é o único caminho para nós termos intimidade com Deus, intimidade com o nosso Senhor. E aqui nessa noite eu poderia trazer para vocês a vida de oração aos moldes de Santa Teresa d'Ávila, a pequena via de Santa Teresinha do Menino Jesus, ou qualquer outro tipo de forma de oração que os santos viveram e testemunharam e que deram certo para eles. Mas eu não sei qual tipo de oração que vai melhor se adequar para você, e é por isso que as luzes que iluminarão esse nosso processo de formação no dia de hoje, né, através dessa formação, através desse vídeo que eu estou gravando para vocês, são as luzes da doutrina católica, através do seu catecismo. Então hoje o que eu vou trazer para vocês vai estar vai estar inserido no catecismo da Igreja Católica, porque é doutrina, e doutrina é para todo mundo. Doutrina serve para mim, doutrina serve para você, doutrina vai servir para a sua família, doutrina vai servir para quem você for ajudar, doutrina vai servir para todo mundo que for católico, não é verdade? Então, a doutrina que o catecismo da Igreja Católica oferece para mim, oferece para você, é o que hoje eu tratarei no vídeo de hoje sobre vida de oração como o único caminho seguro para intimidade com Deus. Porque, irmãos, quanto mais íntimos, mais somos. Na verdade, esse foi o tema, né? Quanto mais íntimos, mais santos somos. E a oração é esse caminho que nos leva a uma vida de santidade. E o catecismo da Igreja Católica, irmãos, ele é dividido em 4 grandes partes. E a quarta e última parte do catecismo da Igreja Católica é acerca da oração cristã, né? O nome da quarta parte se chama oração cristã. Então, dentro dessa parte vão ter as sessões. Eu não vou conseguir, é claro, no tempo que foi proposto, partilhar sobre todas, mas aquilo que para nós pode contribuir, pode ajudar, eu vou estar aqui hoje dando uma pincelada muito resumida mesmo, e que você pode depois, claro, estudar nos seus estudos particulares do Catecismo da Igreja Católica. Eu espero que você tenha o seu Catecismo da Igreja Católica, senão ele está disponível na internet. Você pode baixar em PDF, acessar pelo próprio site do Vaticano, para nós crescermos também, compreendendo o que é que a Igreja nos ensina sobre os temas, né? Então aqui nós temos uma fonte segura do ensinamento da grande riqueza que é a doutrina da Igreja. E o Catecismo da Igreja Católica, ele começa assim: o que é a oração? E para responder o que é a oração, o Catecismo da Igreja Católica cita uma frase muito famosa de Santa Teresinha do Menino Jesus, que diz o seguinte: para mim, a oração é um impulso do coração, é um simples olhar lançado ao céu, um grito de reconhecimento e amor no meio da provação ou no meio da alegria. E após essa rica definição de oração, inspirado naquilo que Santa Teresinha do Menino Jesus escreveu como esse impulso do coração, o catecismo, então, nos parágrafos, nas páginas seguintes, vai tratar como era a oração no Antigo Testamento, oração através da vida de Moisés, de Davi, de Elias, dos profetas, os salmos, e chega até a plenitude dos tempos, que é em Jesus Cristo, onde nós vemos que Jesus Cristo, ele ora e ele nos ensina a orar também.
Jesus ele ora e através do seu testemunho, através da sua vida, os apóstolos pedem para Jesus: Mestre, ensina-nos a rezar. E eu e você precisamos ser assim como os apóstolos. Pedir para que Jesus ele nos ensine a rezar, para que Jesus ele nos ajude a rezar, para que Jesus ele nos ajude a termos vida de oração. E um pouco mais nos páginas, né, nos parágrafos seguintes, o catecismo chega acerca da oração no tempo da igreja. Como que é hoje a oração nos tempos da igreja? O que a igreja aprendeu, o que a igreja foi descobrindo ao longo dos séculos e o que hoje se mantém doutrina acerca do que é oração no seio da igreja. E nesse tempo da igreja, diante de tudo que a igreja já viveu, da história rica da igreja, o quanto a igreja aprendeu, o Catecismo da Igreja Católica, a partir do parágrafo 2623, vai trazer para nós 6 formas de oração baseadas nas Sagradas Escrituras. As 2 primeiras formas de oração é a oração da bênção e a oração da adoração, onde o catecismo ensina que a bênção exprime o movimento de fundo da oração. É o encontro de Deus e do homem. Nela, o dom de Deus e a acolhida do homem se unem e se chamam. A oração de bênção é a resposta do homem aos dons de Deus. E acerca da adoração, o catecismo ensina que a adoração é a primeira atitude do homem que se reconhece criatura diante de seu Criador. Então, quando nós nos colocamos em adoração, a adoração é a primeira atitude nossa quando nós reconhecemos que nós temos um Criador, que nós fomos criados por alguém, que nós fomos criados por alguém, nós adoramos esse Criador, porque nós não nos pertencemos, mas nós pertencemos àquele que nos criou. Então nós o adoramos. O outro tipo de oração que o Catecismo da Igreja Católica traz também, baseado nas Sagradas Escrituras, é a oração de súplica. Daí o Catecismo traz, entre aspas, é a luta na oração. Quando nós é a oração de pedido, quando nós pedimos, quando nós suplicamos por algo, nós lutamos através da oração. Também existe a oração de intercessão, e o catecismo frisa que a oração de intercessão é uma oração de pedido que nos conforma de perto com a oração de Jesus, porque Jesus ele é o único intercessor junto do Pai. E aqui, quando o catecismo da Igreja Católica fala, né, trata acerca da oração de intercessão, não é apenas para quem é do ministério de intercessão, mas para todos nós que somos cristãos, que desejamos crescer em santidade, desejamos crescer em intimidade com Deus. A oração de intercessão é importante porque nós pedimos em favor do outro, nós pedimos pelo outro, nós pedimos para o outro, né? Essa é a oração de intercessão. E nós damos um testemunho muito lindo de cristãos quando nós oramos e pedimos pelo outro. E por último, né, por fim, a oração de ação de graças e a oração de louvor, que são essas as formas de oração baseadas nas Sagradas Escrituras. E, irmãos, é muito importante que o Catecismo da Igreja Católica, um pouco mais para frente, ele vai tratar também que a oração ela não se reduz ao surgir espontâneo de um impulso interior, como se nós precisássemos esperar para que surgisse um impulso do nosso coração para que nós rezássemos. Não! O Catecismo da Igreja Católica frisa que para rezar é preciso querer. Para rezar é preciso querer. Eu e você, a primeira coisa que nós precisamos é desejar ter vida de oração. É desejar ter vida de oração. E o Catecismo ensina ainda que é indispensável aprender a rezar. Nós precisamos aprender a rezar. Assim como os discípulos aprenderam a rezar com Jesus Cristo, quando Jesus ele ensina a oração vocal do Pai Nosso, nós também precisamos aprender a rezar. E eu vejo os nossos grupos de oração, né? Não como um ambiente só para nós confraternizarmos, para nós encontrarmos os nossos amigos, para nós pularmos, para nós dançarmos, mas como uma verdadeira escola de oração. Eu aprendi a rezar através do meu grupo de oração, né? O nome, grupo de oração. É no grupo de oração que nós vivemos
essa oração, mas de forma comunitária, mas que nós precisamos aprender a viver dentro das nossas casas. Nós precisamos aprender a viver dentro da nossa realidade. Nós precisamos viver dentro da nossa vida pessoal, dentro do nosso quarto. Quando nós fechamos as portas do nosso quarto e nós nos encontramos com o Senhor, nós nos encontramos com Deus da nossa vida, com aquele que nos amou primeiro e que deseja que nós estejamos juntos com Ele. É na oração, meus irmãos, é através da oração pessoal. E é por isso que eu fiz para você que não adianta você rezar apenas quando você for para o grupo de oração, mas é necessário que nós cresçamos em oração e vivamos bem essa dimensão essa dimensão mística da nossa vida, essa dimensão da espiritualidade, buscando mesmo o Senhor que se deixa encontrar. Porque, irmãos, quanto mais íntimos, mais santos nós seremos. Os santos foram santos porque foram homens e mulheres de muita oração, homens e mulheres íntimos de Deus. E eu e você precisamos buscar essa intimidade através da nossa oração pessoal. Nesse tempo tão propício, onde que a gente mal pode sair de casa, pois estamos de quarentena, estamos de certa forma também sem os sacramentos, mas precisamos estar conscientes que nós podemos nos conectar com Deus ainda 24 horas por dia. Numa rede, né? Usando a analogia do Wi-Fi, da conexão, que sabe quando a internet fica caindo, fica oscilando? Sabe quando a 4G tá bem complicado? Então, irmãos, quando nós nos conectamos com Deus, a conexão que Deus faz conosco, que espera fazer conosco, é uma conexão que não oscila, é uma conexão que não cai, é uma conexão que não trava. E Ele está te esperando, assim como Ele me espera, Ele está te esperando também, a cada instante, para um encontro novo, pessoal e verdadeiro. De tal forma que você se torne íntimo e que você cresça em intimidade e em santidade. E por último, relembro aqui um grande projeto da Renovação Carismática Católica, que esse ano completa 10 anos. E é um projeto que sempre acaba sendo atual na nossa vida, que é o projeto Amigos de Deus, inspirados nas famosas 5 pedrinhas. E cito as 5 pedrinhas que vão te ajudar nesse caminho de santidade, de intimidade com Deus, que vai te ajudar a ser amigo de Deus, íntimo de Deus. A adoração, o jejum, o rosário, a confissão e a lectio divina. Práticas espirituais que nos ajudam e que nos auxiliam a sermos íntimos de Deus. E, é claro, a oração pessoal. Irmãos, que alegria poder ter gravado esse vídeo para você, que desejo profundamente que esse vídeo edifique muito a sua vida e desperte no seu coração um desejo grande de querer ter oração, de querer ter vida de oração, de ser um homem, de ser uma mulher, de ser um jovem de oração e crescer assim em intimidade com Deus. Um abraço, Deus abençoe e nos encontramos na Eucaristia.